respostas, dependendo de quem os interroga. Mas, agora, no seio da luz, da chave de conhecimentos que descem do céu à terra, a verdade vem sem a capa da letra. Os espíritos falam mais claramente, mas, se entre os próprios espíritas há quem refugue e combata determinadas revelações, quanto mais entre os que desconhecem a doutrina. Os céus, porém, conhecem as posições dos seres humanos e têm tolerância para com eles, porque esses contraditores, ao se desencarnarem, deparam com a realidade, chorando e pedindo para reparar o que fizeram. Eles sempre têm essa oportunidade. Assim, surge a luz, pelos esforços de quem desejava apagá-la no passado. Observa na Terra, mesmo grandes medianeiros esforçam-se para limpar o que fizeram contra as comunicações dos espíritos. O exemplo maior foi o apóstolo Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido, experimentando na carne o que fez aos outros. Vamos mostrar-te um exemplo. Se porventura os espíritos falassem claramente aos judeus que Moisés experimentou instantes nas regiões purgatórias, sofrendo por seus deslizes, eles aceitariam? Isto chocaria seus princípios e eles entrariam em perturbação. Por isso determinadas revelações não podem ser ditas claramente, a não ser para espíritos já preparados para ouvi-las. Somente depois que o poço está pronto é que a água aparece. Devemos ter muito cuidado no ouvir e dizer aos outros. Estamos em planos que muitos estão acima de nós, com os mesmos cuidados. O evangelista narra. Então lhes disse, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Marcos 4:24. A lei é para todos nós, em qualquer faixa que ocupemos. Deus é justiça. Aos doentes, devemos ter os cuidados próprios de enfermos. Aos ignorantes, haveremos de ter cuidados para não turvar mais suas mentes acerca da sabedoria. A natureza regula tudo na vida, de modo a chegar a todas as criaturas na diferenciação do estado espiritual de cada uma. Existem muitas comunicações de espíritos que falam de inferno e do purgatório. No entanto, isso ocorre por falta de conhecimentos e mesmo de recursos de linguagem para descrever o que se passa com eles. Mas, os benfeitores da eternidade, conhecedores de todas as leis e da verdade, vêm retificando as revelações, aprimorando-as. Foi assim no caso da doutrina dos espíritos. Jesus enviou um grande espírito, que se tornou conhecido como Allan Kardec, com a consciência de luz para saber conversar com os espíritos preparados para isso, de modo a codificar essa doutrina de luz e de maiores entendimentos espirituais. Ei-la aí, nas tuas mãos. Estamos fazendo um simples trabalho, sob a sua inspiração, para melhor servir aos que desejam estudar o Espiritismo e, ainda mais, pedimos a todos que orem pedindo a Jesus mais esclarecimentos sobre o que leem. Devemos orar todos juntos para que o Mestre dos Mestres nos mande mais subsídios, no engrandecimento dos valores que sustentam o Livro dos Espíritos. Esse é o nosso maior desejo. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, questão 1015, Alma penar. Alma penar, no dizer do catolicismo, é o espírito sofredor, que se encontra com a consciência em chamas. Na verdade, isso é processo de despertamento espiritual, como já dissemos muitas vezes. Antes parecia o sofrimento sem remissão, mas, com o advento da doutrina dos espíritos, a esperança chegou aos corações que tanto sofriam com certos adjetivos que traziam medo para os homens. As comunicações sérias dos espíritos elevados são portadoras de alegria e mesmo entusiasmo para o trabalho de recuperação. Não existe dor eterna, nem problemas sem solução. Deus é o Senhor, de onde verte o amor puro para toda a criação. Ele não chora, nem ri, não é violento, nem quieto, é força de equilíbrio que mantém a harmonia em todo o universo. A alma pena por suas faltas, mas, como lição,
de modo a repará-las, sentindo vontade de se conduzir para os caminhos da paz e da harmonia espiritual. A alma errante e sofredora se encontra em situação de desajustamento moral e, em consequência, ela se apega ao bem que lhe pode dar alívio e mesmo diretrizes para a sua própria cura. As leis naturais nos indicam que devemos fazer mudanças, moralizar nossos costumes. Não pensem os encarnados que nós outros, dos planos imediatos à crosta, não fazemos mudanças igualmente sem violência. Devemos sempre buscar subindo, como imposição da lei natural da vida maior. Aos homens que já conhecem a doutrina dos espíritos e praticam seus ensinamentos, nós falamos que cuidem das reuniões com mais amor, principalmente no trato com os sofredores. Eles são enfermos morais, que em muitos casos dependem dos encarnados para conselhos, e serão igualmente ajudados pelos benfeitores que eles não podem enxergar, devido à sua situação de desordem moral. Conversem com eles, transmitindo ânimo e força. As chagas são muito grandes nos corpos espirituais. São feridas que deverão ser curadas e somente as mudanças de hábitos poderão predispô-las para a verdadeira cura. Por isso Jesus, em muitos casos, dizia ao doente que acabava de receber a cura pelas suas mãos santas: vai, e não peques mais. O Evangelho é força de modificação das criaturas, e pede elas para esquecerem o ódio, o rancor, a perseguição, a maledicência, o ciúme, etc., e levarem a vida mais dentro da fraternidade e da caridade, obediente ao coração que ama, para que a luz possa crescer na intimidade e libertar os sentimentos da inferioridade. Então, parando Jesus, chamou-os e lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Mateus 20:32. Para os que desejam aprender e mudar para melhor, Jesus sempre aparece de muitos modos, com a mesma interrogação. Os irmãos que sofrem deveriam dizer: que eu veja. Sendo sincero o pedido, logo veriam a luz e o Mestre passaria a viver dentro dos seus corações, com outras advertências, com preceitos de paz e de trabalho, mudando os caminhos e ajudando aos que sofrem a entrar nas bem-aventuranças pelos próprios esforços. Quem deseja subir, deve fazer o força. Quem carrega a sua cruz com coragem fica mais alto, e a esperança o cobre de amor e de graça na luz da fé. As almas penadas na região da terra deverão desaparecer por breves tempos, pelo esclarecimento e pela invasão da luz em todos os corações. Vamos orar e trabalhar para que esse dia não demore. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, questão 1016, Céu. A palavra céu ressoa sempre na alma do homem como se fosse um lugar para os eleitos, para os santos e anjos, em posição de adoração a Deus, sem nenhum objetivo. A própria razão discorda desta ideia, visto que o trabalho é função permanente de Deus e Cristo. Céu é sinônimo de trabalho, de ação permanente da alma em todos os segmentos da vida. Como acreditar em um céu, onde não existe movimento? Na verdade, o céu, como também o inferno, está dentro de nós, e os seus valores podem ser despertados pelo Evangelho, surgindo aí a compreensão, e esse céu nos dá alegria na eternidade, por ser baseado nas leis eternas de Deus. O que chamas de céu pode se referir aos mundos superiores. Em toda parte em que existirem espíritos puros, aí se encontra o céu. Jesus andou entre os homens, neste mundo de provações e expiações, mas vivia no céu que ele mesmo criou para seu conforto, conquista da sua alma iluminada. Ele nos ensinou como despertar esse paraíso em nós. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Marcos 12:33. O Mestre eliminou o costume de demonstrar amor a Deus por intermédio de oferendas, sacrificando os animais e ofertando coisas materiais a pretexto de aplacar a fúria do Criador que é Deus de amor. Ele condensou os 10 mandamentos,
reduzindo-os a apenas dois, mostrando a simplicidade com que devemos amar ao Ser Supremo. Quem seguir esses dois mandamentos, praticando essas verdades, estará definitivamente no céu, junto aos anjos de Deus, respirando o verdadeiro alimento que se chama amor. Não podemos, certamente, criticar, nem julgar quem acredita em um céu material e em um lugar definitivo, cercado por poderosos espíritos, onde poderiam adentrar somente os eleitos. Eles precisavam dessa definição, onde a verdade vinha encoberta de letras, envolta em panos que dificultavam a sua compreensão. No entanto, é chegado o momento de cair o véu e o sol começar a aparecer na cidade do coração, para melhor entendimento da consciência. A doutrina espírita é Jesus voltando a nos falar do verdadeiro céu dentro de nós, e é esse céu que devemos despertar para a eternidade. A palavra céu significa a felicidade que a alma deve conquistar, mas, não a comprando, nem vendendo, porém, conquistando-a pela maturidade. Se queres sentir o céu no teu coração, dá curso novo às tuas intenções, reforma tuas disposições velhas que desconhecem o amor e vive na caridade permanente contigo mesmo e com os outros. Somente existe céu onde há paz de consciência, onde há luz no coração. Quem despreza o Cristo, toma rumos diferentes da fraternidade. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 1017, seus diferentes. As comunicações dos espíritos sobre o céu e o inferno, como já falamos, levam o cunho das necessidades espirituais de cada criatura, compreendendo que a verdade não pode ser dita de sopetão aos que não estão preparados para ouvi-la. Muitos espíritos, na verdade, dizem que moram no primeiro céu, outros no segundo, terceiro ou quinto, assim sucessivamente, por falta de linguagem e mesmo de entendimento das criaturas. Mas, com a doutrina espírita, pode-se dizer a verdade, que esses lugares passam a ser dentro das criaturas, no grau de perfeição que a alma atingiu. Contudo, essas almas têm um lugar de morada, colônias espirituais nas esferas compatíveis com os seus progressos, onde se reúnem por sintonia de elevação. Essa é a lei de justiça. Aquele que anda somente no bem comum, que entende e pratica a caridade, que conhece o amor e ama, verdadeiramente está penetrando, mesmo na carne, no céu, onde a consciência está tranquila e o coração em paz. Os céus são diferentes, porque se encontram em cada espírito, com diferenças características do estado de cada um. Devemos acreditar na bondade de Jesus, que nos mostrou um Deus de amor e nos ensinou que se semearmos a luz, encontraremos claridades nos nossos caminhos. A vida no corpo é passageira. Se a perdermos no trabalho do bem comum, ganharemos a vida maior, foi o que nos disse o Mestre. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16:25. A causa de Jesus é a maior de todas na terra, é a causa do bem da coletividade, é a causa do amor, é a causa de nós mesmos, na função da verdade espiritual. Quando falamos em um céu, ficamos em busca deste lugar santo, e quando somos cientes de que esse lugar se encontra dentro de nós, passamos a nos alegrar mais, por estar ele tão perto. Deus e Cristo, tudo pode ser encontrado na nossa intimidade. Os lugares de sofrimentos que se propagavam antigamente, nos traziam ao coração um estado de angústia, por não sabermos ao certo se iríamos para esse lugar de trevas ou para o céu dos eleitos. O céu que iremos encontrar, são condições que conquistamos com o tempo, por esforço próprio, sob as bênçãos do Cristo. A doutrina dos Espíritos vem nos dizer muitas coisas que ignorávamos e nos dá muita satisfação em ouvir as mensagens dos benfeitores da eternidade junto a toda a humanidade, fazendo chover luzes de amor e de caridade em todos os corações, para que as sementes de paz frutifiquem no celeiro da razão,
de modo que ela passe para a consciência, dando-nos mais vida. Iluminar é o nosso roteiro de vida, e para tanto devemos trabalhar em todos os rumos, ajudando e servindo em todos os ângulos, de maneira a conquistar a tranquilidade imperturbável da consciência. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 1018, Meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo, dizia Jesus. Certamente que o reino do Mestre não era deste planeta. Ele está acima das cogitações humanas, por não existirem inferioridades nos planos em que Jesus habita. A esfera resplandecente, onde Jesus vibra, é de puro amor, e foi esse amor que o Divino Mestre veio nos mostrar para nossa felicidade. Mesmo vivendo na Terra por algum tempo, ele respirava em plano diferente, onde a harmonia e a paz existem com abundância. Bem assim, o Cordeiro de Deus manifestava outro entendimento espiritual e desejava despertar o reino do seu amor nos corações das criaturas, como a semente de Deus, para germinar eternamente no ambiente da consciência. O Cristo era a fonte inesgotável de vida para toda a humanidade, como podemos ver nos registros do evangelista. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. O Divino Senhor é, pois, um manancial de luzes com cambiantes de vida na diferenciação das nossas necessidades. Se temos sede, vamos ao Senhor, onde há fartura de água e de alimento espiritual para todas as nossas carências. O meu reino não é deste mundo, dizia Jesus com propriedade, ajustando assim os pensamentos de todas as criaturas em busca de outras esperanças para fugir das paixões inferiores, alcançando a fé que eleva, amor que alegra os corações e a caridade que salva a alma de todas as investidas do erro. O reino da terra, por assim dizer, é ainda um ambiente onde as trevas dominam a maior parte. No entanto, a luz tem o dever de dominar essas trevas e de fazer nascer nos corações o reino de Jesus, pelos princípios da lei de amor, justiça e da paz. E para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, haverás de sofrer as consequências de onde haja a maior parte do mal. No entanto, deves sofrer com paciência, que a vida e a própria lei te compensarão, de acordo com o que já conquistaste em favor dos que sofrem. Não te entregues às investidas das trevas, elas sabem por onde começar a te dominar, e em muitos casos é pela lisonja, para que desperte em teu coração a vaidade, depois o egoísmo e o orgulho. Daí, vão investindo em teus sentimentos, até o domínio do teu coração, de modo que ficarás cego e surdo para as coisas reais do amor verdadeiro. Não deves alimentar as trevas que rondam a tua mente com falsas promessas. Se queres combater o mal, anda no bem, que esse bem te garante a vida, te garantindo a paz. Sê dócil ao convite do Cristo, que ele tem livre acesso aos mínimos departamentos da tua consciência, e sabe aliviá-la para a harmonia celestial. Convém observar as leis naturais que te cercam, passando a obedecê-las. O mundo de Jesus é o mundo do amor, da caridade e da pura fraternidade espiritual, capazes de nos levar à verdadeira felicidade. Tudo tem o traço da nossa conquista, por isso devemos lutar, mas com armas que Jesus nos ensinou, primeiramente no trabalho honesto, e nesta linha o Evangelho nos fornece todas as diretrizes da vida, para conhecermos a nós mesmos e ganhar mais vida dentro da vida de Deus. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, questão 1019, O Reino do Bem. Foi nosso Senhor Jesus Cristo quem nos trouxe a notícia de que a Terra poderia ser uma estância de amor, com o seu Evangelho de luz. Ele quebrou a casca das vibrações inferiores, firmada pelas mentes ignorantes. Desceram do céu com Jesus inúmeras falanges de espíritos puros, dando cobertura ao Divino Mestre e mudando, de certa forma, o ambiente da Terra, para ambiente de esperança e de paz. Para mudar o planeta de expiação e provas para a região de amor e de caridade,
Basta mudar um homem. Foi o que iniciou Jesus há 2000 anos e, sabendo que o trabalho seria demorado, anunciou que enviaria outro Consolador, que ficaria com a humanidade eternamente, e ele veio em forma de uma filosofia, da qual o amor pudesse nascer como a luz do sol, guardando e edificando nos corações o mais puro sentimento de fraternidade universal. O reino do bem na terra foi semeado e já se encontra crescendo nos corações. A felicidade ainda não é clima da terra, e a conquista das almas, passo a passo, é fenômeno individual. Certamente que a doutrina dos Espíritos está encontrando grandes dificuldades para que a mesma fala de Jesus se estenda novamente aos corações dos homens. No entanto, a sua sequência é fato real. Os obstáculos são forças que ajudam a ascensão, como tem acontecido, e os sofrimentos dos novos discípulos dão mais ânimo aos cooperadores do bem, enquanto a dor faz com que a vida cresça em todas as direções, sustentando um ambiente de amizade e de amor. Pensemos no paraíso, no reino de Jesus, ainda vivendo na carne. Porém, não fiquemos somente nos pensamentos, mas trabalhemos dentro de nós todos os dias, para materializarmos esse reinado nos nossos corações para sempre. Jesus, depois que semeou a luz para a libertação das criaturas, está conosco, alimentando todas as atividades do bem comum e as mudanças das pessoas, no sentido de que todos possam viver na grande harmonia divina. Quando todos estiverem livres, amando na profundidade do termo, o Divino Senhor nos deixará entregues a nós mesmos, por sabermos andar a sozinhos, quais os grandes seres que passaram pela terra e aprenderam as lições de amor. Lembremos do que João registrou, na amplitude da revelação. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. João 7:33. Não precisamos de mais explicações. Jesus é como que pai e mãe que, quando os filhos se tornam adultos, deixam que caminhem por si mesmos. O reino de Jesus é livre, na liberdade que Deus nos deu, e cada vez mais a nossa visão se abre, de maneira a nos mostrar a esperança cada vez mais crescente e luzes se intercambiando em diretrizes de paz, em busca da verdadeira felicidade. O mundo espiritual ligado a Jesus pede a todos que trabalhem e orem, alinhando-se em todas as direções que o bem estiver, como socorro para as criaturas. Se estiveres sofrendo, não esmoreças nos caminhos. Se os problemas aumentarem, não deixes a cruz no caminho. Avança lembrando-te do Mestre que a levou até ao topo do Calvário. Se estás no trabalho com Jesus, esforça-te para andar mais com Ele, que a salvação parte da maturidade e a maturidade nasce no amor. Ama Deus em todas as feições da vida, que o teu próximo se encontra no meio de umas delas, sem te esqueceres de amar a ti mesmo, peça mais importante para o equilíbrio das tuas energias, de onde podes amar mais em todos os rumos. Não deixes que o desânimo te abata no meio da tarefa e, se porventura, encontrares irmãos desanimados, ajuda-os. Esse é o nosso dever. Avançando assim, o reino de Jesus estará se aproximando do teu coração, e o coração com o reino de Deus e o céu onde habitam mais visíveis o Criador e o Cristo, o que em nós é motivo de grandes alegrias. Capítulo 51. Allan Kardec. A introdução de O Livro dos Espíritos fala claramente do codificador, da sua luz e de a inteligência aplicada na sustentação da verdade e do amor. Quando andava pelas ruas de Paris, via-se uma luz, como que um sol meio ofuscado dentro de um corpo, que se fazia véu empanador do brilho de uma estrela de primeira grandeza. Quantas vezes não fora visto com os olhos molhados de lágrimas, pela incompreensão humana? Quantas vezes seu coração não se descompassara pela ingratidão dos que o apedrejavam somente pelo prazer de contradizer? Mas, ele, manso e humilde, continuava seu ideal de mostrar para a humanidade dois mundos que se intercruzam em dimensões, em que um serve de esperança ao outro, embora um ainda em trevas, e o outro de luz.
O mestre de Lyon parecia mais uma força divina dentro do corpo, como um pássaro de luz em gaiola que já se desfazia para sua libertação. Quantas vezes sua companheira, notadamente feliz pela missão do esposo, ao encontrá-lo meditando no que deveria fazer, ativada pelo espírito de verdade, lhe dirigira palavras de encorajamento e ele, levantando a cabeça, onde seus olhos brilhavam como sóis em busca de algo, dizia brandamente, obrigado, e dali saía revestido de novo ânimo para novas tarefas, na execução do dever maior. Kardec era manso com energia, era sério com discernimento, era perdão com esquecimento das ofensas, era fraterno com dignidade, era bom com equilíbrio, era caridoso sem pensar em trocas, amava sem exigências. Quem desejar conhecer o codificador da doutrina dos espíritos, que leia os seus muitos comentários inteligentes, em prosseguimento às respostas dos espíritos, vendo, assim, o brilho de sua lucidez cristã. O valor desse homem é ainda pouco conhecido na face da terra, principalmente na França, a França de muitas glórias, escolhida para recebê-lo. Allan Kardec, emérito mestre, nós te agradecemos, de todo o coração, pelos teus mais ingentes esforços em favor da humanidade que se move na carne, e de bilhões de almas fora dela, unidas pela força do próprio amor. O livro dos Espíritos é como que uma estrela de Jesus, agenciando corações para o grande rebanho, que deverá ser um só, para um só pastor. Ele não agride, expondo a verdade de maneira passiva, sem violência. Pode-se dizer, é um livro que guarda em seu conteúdo a grande esperança para todos os povos. Em se falando do que Kardec era, na expressão verdadeira da sua maturidade, estava apagado na terra, mas, no dia do seu desenlace, mostrou sua claridade, por se encontrar livre, diante daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Falanges de espíritos de todas as nações vieram abraçá-lo com ternura, pelos seus trabalhos e sacrifícios em favor da humanidade. Luminares e grandes gênios que atuaram na Terra estiveram presentes na hora de sua libertação do corpo físico e, no centro de todos eles, no comando de todas as luzes espirituais, se encontrava o Mestre dos Mestres, que abriu os braços com aquele amor que somente ele, o Divino Amigo, sabe dar. Chuvas de luzes fartaram aquele solo que foi o berço do codificador do Espiritismo, em gratidão aos trabalhos organizados por essa personalidade invejável. Nós, os espíritos que, humildemente, colaboramos na divulgação do Espiritismo por ele codificado, agradecemos a oportunidade valiosa de labor construtivo, onde Jesus nos serve de inspiração maior, de modo que as letras se fazem em harmonia, como sinfonia divina, para converter os homens para o amor. Compreendamos que essa vida de utilidade universal apareceu na Terra pela força do amor de Jesus, para fazer todos os povos compreenderem melhor a mensagem do Cristo. Ele sentiu, nas perguntas que faziam, e nas respectivas respostas dos benfeitores espirituais, que o Espiritismo sem Jesus nasceria morto para a humanidade. Por isso, não se esqueceu de exaltar a personalidade do Mestre em todas as suas páginas. Jesus foi o agente de Deus na Terra, Kardec, o agente do Cristo. Terminamos, assim, as modestas considerações sobre o Livro dos Espíritos, na mesma sequência das perguntas e respostas, pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoem a todos, e que o codificador do Espiritismo possa receber a nossa gratidão, pela oportunidade a nós oferecida. Paz e amor. Fim.